Olá, boa tarde. Meu nome é Carlos Soares Pernambuco e sou doutor em Ciência da Saúde pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro e tenho formação em acupuntura pela Academia Brasileira de Ciências e Artes Orientais. Sou professor de Educação Física, licenciatura plena, pela Federal do Rio de Janeiro e atualmente atuo como pesquisador na Universidade e professor da Universidade de Estado de Sá e trabalho na formação do Centro de Acupunturistas no Centro Brasileiro de Medicina Tradicional Chinesa. Eu venho aqui hoje colaborar e agradecer com o congresso, o evento, que nesse momento ele atende grande parte da população, pois todos nós estamos em confinamento e assim muito feliz por estar aqui, né? E a proposta de hoje é nós abordarmos, né, os efeitos, a evidência científica da acupuntura, né, e a melhora da acupuntura no desempenho esportivo, né? Lembrando que a gente tem um certo cuidado com a abordagem da acupuntura, primeiro porque ela não atende os modelos metodológicos da ciência, né, da pesquisa atualmente, por seus preceitos filosóficos, né, e por suas condições de pesquisa que às vezes nos tornam tanto quanto nós pesquisadores, um tanto quanto incomodados com esse procedimento, porque a gente sabe que na prática clínica a gente tem uma resposta muito boa e existe uma dificuldade muito grande em atender essa proposta de pesquisa, né? Então, existem alguns modelos de pesquisa com acupuntura para poder tentar atender esse modelo da exigência da pesquisa, né? Primeiro é a questão metodológica, onde temos a abordagem da acupuntura com acupuntura verdadeira, o grupo controle, né? E a falsa acupuntura. E aí tem diversos modelos de falsa acupuntura, né? Tem o modelo da falsa acupuntura, onde você coloca agulha em áreas que não são descritas pelos pontos, uma área diferente daquele ponto, né, 2 centímetros. A acupuntura onde simula a picada, né, e todas essas tentando confrontar a acupuntura com a própria acupuntura e o efeito placebo. O que a gente observa aí? A gente observa que há diversos estudos que demonstram que não há um consenso. Tem estudos que demonstram a eficácia da acupuntura em algumas formas de tratamento, né, algumas patologias, e outros estudos que contrariam essa resposta, essa efetividade, esse efeito positivo, esse efeito trófico. Então, nos resta continuar pesquisando, continuar buscando essa informação para que a gente possa mais uma vez tentar fortalecer cientificamente essa técnica que a gente abraçou, né, com disposição, com vontade, com amor, com carinho e digo até mesmo com fé, né, que realmente existe essa alteração desse modelo, né? Lembrando também que a proposta da acupuntura para o desempenho esportivo, ela não vai só atender aquele modelo de acupuntura só para atletas, né? Vai atender também para pessoas que fazem atividades, academia, ou seja, atletas recreativos e pessoas que estão no seu modelo de atividade física e precisam de um incremento na sua performance, né, uma mudança da sua composição corporal, uma melhora das qualidades físicas. Então a gente vai tentar demonstrar como a acupuntura pode interferir positivamente nessa parcela da população.
Então, agradeço mais uma vez a todos que vieram prestigiar o evento e isso nos aumenta a nossa responsabilidade por atender esse público tão grande que acreditou no IVESP para poder receber e participar das palestras que horas estamos apresentando aqui, certo? Nesse momento eu vou partilhar aqui a tela e a gente vai começar a nossa palestra, ok? Muito bem, voltamos aqui e a gente vai buscar primeiro dois caminhos nessa proposta de hoje, né? Primeiro, o caminho onde a gente encontra o caminho neurológico, tentando encontrar os caminhos que a acupuntura, que o estímulo da agulha faz, né, para poder chegar ao cérebro e retornar, promovendo o efeito trófico, né? A Acusport é a minha marca de atuação, onde ela tem o objetivo de promover a acupuntura desportiva, a acupuntura científica, né, baseado em evidências científicas. Então, a gente vai ter essa marca aí para poder fortalecer nossa proposta, né, de estudo e trabalho. Vamos lá. Pois bem, vamos verificar aqui, primeiramente, uma ideia do que era a acupuntura antigamente. Ou, às vezes, o que acontece quando a gente faz um modelo de pesquisa, né? Primeiro, a gente vê o efeito da acupuntura, a inserção da acupuntura, e acontece alguma coisa e a gente observa o efeito terapêutico, né? É justamente a condição de causa e efeito. A gente não sabe o que aconteceu, sabe que melhorou, sabe que mudou, né? Então isso é importante a gente entender isso, essa relação de causa e efeito. Essa é a nossa busca, é entender esse processo que liga, que causa o efeito. E de fato a nossa busca é entender o processo para que a gente possa minimizar os riscos, né, e evitar os efeitos adversos com relação ao efeito da acupuntura, tá bom? Claro que o procedimento, habilidade técnica, né, vai reduzir mais ainda a proposta, as possibilidades, melhor dizendo, de erro de manuseio da agulha, né, e causar possivelmente acidentes inadequados. A gente vai buscando essa proposta, certo? Pois bem, no segundo conceito, né, a letra B, a gente tem o conceito filosófico, né, que também a gente faz a inserção da acupuntura e aí a gente observa o que? Baseado no conceito do Qi, dos meridianos, né, da teoria do Yin e do Yang, da teoria dos 5 elementos, da proposta onde a gente observa o tratamento dos padrões de patologia e também dos padrões de desarmonia, tá? E com isso a gente vai buscar também efeitos terapêuticos, né, positivos, efeitos tróficos, tá certo? E a busca aqui no momento é justamente o modelo que apresento na letra C, né? Buscar entender o processo baseado em bases científicas, né? Tentando encontrar uma resposta razoável, lógica, né, e fidedigna para que a gente possa entender essa condição. Então, de novo, a gente tem inserção, né, das agulhas, tá? E aí a gente vai verificar os efeitos neurofisiológicos, né? Vai entender a neuroanatomia, né? E também perceber as modificações dos fenômenos fisiológicos, né? E da fisiologia do exercício quando também ligado ao movimento, tá bom?
buscando mais uma vez o efeito terapêutico. A gente também tem que entender que a acupuntura ela vem dentro de um modelo para tratar doenças, né? Um modelo para tratar processos patológicos, padrões de desarmonia. Aqui a proposta que a gente traz aqui é, de fato, né, encontrar essas pessoas, nessas pessoas, melhor dizendo, né, se há alguma alteração que cause essa melhora de um estado patológico, alguma desarmonia, né, e consequentemente melhorar a sua performance e as suas qualidades físicas. Isso é importante que a gente entenda. O indivíduo vem procurar a gente e a gente primeiro vai ter que, de fato, buscar o equilíbrio, colocá-lo dentro do equilíbrio e, posteriormente, buscar a melhora dessa condição. Senão a gente não vai estar promovendo uma condição ética de melhora do indivíduo e simplesmente vai explorá-lo organicamente. Isso aí não é viável, nem ética, nem moral, né? E também depõe contra a saúde do paciente ou daquele que nos procura, certo? Pois bem, ainda dentro dessa sequência pedagógica, né, a gente percebe que quando a gente faz um estímulo externo, que é a agulha, o corpo recebe essa informação, né, ela percebe essa informação, transmite essa informação vai ser processada nos centros nervosos superiores, tá? Ela armazena essa informação e ela devolve essa transmissão, né, para chegar na resposta. Essa resposta ela não vai ser só no local onde houve o primeiro estímulo, né, mas também em todas as estruturas relacionadas àquela parte inicial, tá bom? Em paralelo a isso, existe um estímulo externo, que é a própria condição do organismo, né, em responder a essa informação, tá bom? Ao passo que depois que esse indivíduo recebe uma outra ou várias sessões, o que vai acontecer? O organismo, depois que ele já armazenou aquela informação daquele processo invasivo, ele vai, baseado nas informações que ele tem, fortalecer a resposta, né, do grupo, dos estímulos, do grupo de pontos, que vai fazer com que essa resposta atrófica seja mais forte, mais intensa e mais efetiva. É importante que a gente entenda isso, é importante que a gente veja esse processo de análise, de sequência de fatos, tá, associado a uma aprendizagem, um efeito somático do organismo, do sistema nervoso central, associado ao sistema imunológico, tá? Primeiro a gente também tem que entender que existe uma relação próxima, né, da pele com o sistema nervoso e com os tecidos musculares, né? O tecido muscular, a face, todo esse arcabouço de tecidos, eles começam a se relacionar desde a vida intrauterina, logo nas primeiras divisões mitóticas, onde o folheto, o primeiro folheto, o ectoderma, não sei se de fato não me foge a memória, mas justamente é um desses folhetos que tem relação, a mesma origem do tecido nervoso, da pele e do músculo, né? E aí vai mostrar uma relação de similaridade, uma relação de integralidade desses três tecidos e, consequentemente, eles vão responder para os outros órgãos e vísceras, correto? Então é importante que a gente busque essas informações desde lá da essência, desde lá da vida intrauterina, na formação, para que a gente possa interrelacionar todas essas fenômenos, todos esses eventos. Bom, então a gente verifica aqui o sistema nervoso, né, central, onde tem todas essas etapas a serem estimuladas,
e a gente usa também a medula espinhal, que seria o caminho onde o estímulo vai ser feito, né? Quando você coloca o estímulo no sistema periférico, né? Ele vai chegar justamente na medula espinhal e depois vai passar por todas essas atuações aqui nos estruturas, né? Cérebro, cerebelo, de encéfalo, bulbo, mesencéfalo, né? Ou todas essas estruturas que estão dentro do encéfalo e vão fazer a reação de resposta, compreensão e responder o estímulo de forma adequada, aquilo que a gente deseja. Para que a gente possa perceber e entender, de novo, observando essa resposta esquemática, né, essa figura esquemática, onde a gente vê aqui, né, onde a gente faz o estímulo, a agulha, né, vai ter os primeiros neurônios, as vias aferentes, que vão aos centros de processamento, né, ponte, bulbo, cérebro, e volta pelas vias eferentes, onde vão buscar as respostas nos seus tecidos mais cutâneos, né, nos tecidos mais profundos, onde a gente encontra os órgãos e vísceras, tá certo? E todos os outros sistemas digestório, cardiorrespiratório, excretor e reprodutor. Tá? Mais uma vez a gente vê aqui no mesencéfalo uma área onde vai ter uma resposta, uma responsabilidade nas funções de dormir, né, nas funções musculares, né, nas funções de respiratória, né, e na função cardíaca e na função do toque. É importante que a gente veja o toque mais sensível na área da pele, né? A intensidade desse toque vai ser o caminho e a forma dos tipos de fibra que serão estimuladas para poder dar a resposta trófica satisfatória. Tá bom? Mais uma vez aqui a gente vê essa mesma área, né, onde a gente vê a área responsável pelo olfato, pela visão, né, pelas raízes trigeminais, né, a parte superior da cabeça, né, sistema auditivo, né, o sistema deglutição, né, da língua, do sabor, ou seja, dos 5 sentidos em geral, né? E a acupuntura ela tem uma relação, tem uma observação associada aos 5 sentidos. Quando a gente estuda os 5 elementos, a gente tem aquelas relações todas e aí a gente vai começar a observar que essa relação empírica vista há 5.000 anos atrás tem uma fundamentação científica razoável, né, e lógica. Tá? No diencéfalo é justamente aquele que vai ser responsável pelo sono, né, pelos sonhos, né, onde quando a gente sonha é justamente na hora do que a gente chamamos de que a gente chama, melhor dizendo, do sono paradoxal, né? Onde a gente percebe que é justamente nessa hora que o cérebro faz o seu descanso, faz a sua limpeza, faz a sua organização de ideias, onde vai eliminar toda e qualquer excesso de informação que não vão ser aproveitáveis, não são úteis, né? E faz a eliminação toda e de fato faz uma fixação de todo o processo de memória, né? É também o que é responsável pela sede, pela fome, né? E aí esses centros, eles estimulam a resposta do organismo. Porém, é importante também que o indivíduo saiba responder, saiba atender a esses sinais, né? Hoje o homem moderno relata sempre não ter tempo para fazer diversas situações. Às vezes ele está com sede, mas aí ele não tem tempo, adia aquela informação, né? Ele tem fome, aí ele adia aquela informação. Agora está até na moda a condição
jejum intermitente, né? Vou tentar fazer com que haja esse tipo de condição. Isso aí causa diversas alterações metabólicas no organismo que, ao invés de ajudar, traz mais prejuízo. Ninguém fala do lado negativo, só fala que o indivíduo emagrece, tudo bem, pode até emagrecer, mas qual é a consequência disso, né? Depois a gente observa que esses indivíduos, por tanto adiarem, né, certos estímulos, começam a causar disfunções nessas áreas. Na hora de realmente você se hidratar, você não se hidrata, quando você percebe, você negou tanto aquele estímulo que o organismo não vai mais, essa área cerebral não vai dar tanto sinal, e aí você vai entrar no processo de desidratação. Da mesma forma, a condição do sono, você não vai estar mais guardando as informações, né, tendo o processo da memória razoável, né? Também o distúrbio como já foi falado aqui, e das diversas outras condições que vai gerar de fato alterações nos órgãos do rins, do pâncreas, do coração, né? E também a sede da libido, né? Onde há os desejos, a vontade. E também essa área é justamente a área onde a gente vai interferir para poder promover uma, uma aceitação e mudança de determinadas atitudes. Aquelas pessoas que estão em processo de compulsão, né, o processo de adicção, né, a gente faz o estímulo da acupuntura sabendo que vai atuar justamente nessa área e, consequentemente, a pessoa vai responder, né, positivamente à mudança do tratamento, porque você está justamente atuando nesses centros nervosos. Bom, mais uma vez é importante a gente falar que o componente dos gânglios basais, né, com implicações no controle de movimento, de aprendizagem, né, e habilidades motoras. Então, mais uma vez a gente verifica que essa proposta, né, da acupuntura, ela também vai atender não só o processo de tratamento de doenças, mas de algumas desarmonias motoras, e alguns processos de crescimento, né, algumas dislalias, né, umas alterações psicomotoras, coordenação motora, né, crianças que estão dentro de um processo de aprendizagem motora ou de aprendizagem de leitura ou aprendizagem da fala, atuar nessas áreas vai fazer com que a pessoa associada a um exercício, a uma terapia, a uma atividade complementar, vai ter uma resposta, vai melhorar essa resposta com a ação da acupuntura, porque vai estar atuando justamente nessa área específica, a hora apresentada em azul, tá bom? E que canais são esses, né? Que informações, como é que são captadas essas informações, né? É importante a gente ressaltar o seguinte: os receptores de pressão, ou seja, se você faz técnicas de massagem, né? Você vai atuar, tem que conhecer, deve entender que esses receptores de pressão, eles vão ser os caminhos, né, as estruturas que vão receber essa informação e vão transmitir ela para o cérebro, né? São de Merkel, Ruffini, Pacini e Meissner, né? São justamente esses aí que vão dar o sinal, e eles têm fibras do tipo A beta, né? E essas fibras, elas são mielinizadas, então a resposta vai ser rápida. Bom, então é importante que a gente entenda isso, né? Temos os termorreceptores e os nossos receptores, que são outros tipos de fibra. Então a gente precisa entender que os tipos de fibra que atendem a esses nossos receptores e termorreceptores são fibras de menor velocidade, né, que vão ser irrigadas por tipo das células A delta e C, né? E elas têm um sinal mais lento, pouco mais lento, é diferente. Bom, aí a gente observa aqui, ó, as fibras
delta mielinizadas e fibras C amielinizadas, ou seja, a resposta é mais lenta. Depois a gente vai ver alguns slides demonstrando essa velocidade desse sinal, tá? E aí a gente vê estímulos dolorosos, né, estímulos térmicos, calor, frio, né, tato grosso, né, pressão e prurido, coceira, né, cosquinha. Então a gente vai perceber essa proposta de sinal, né, de proposta não, de estrutura, que vai trazer esse sinal, essa informação até a medula e a medula até no sistema nervoso central, ok? Na parte superior, claro, tá? Mais uma vez aqui o caminho, tá bom? Na raiz espinotalâmica anterior. E aqui a gente tem um estudo que demonstra muito bem a ida do sinal e a volta por onde ele retorna, né? O professor Salvador Queiroz Gonçalves, o qual ele me cedeu essas telas, né, para que a gente possa realizar essa palestra, né? Então aqui ele fez esse estudo onde organizou um modelo de experimento, né, para verificar as respostas sensitivas no nível periférico espinhal, né? Então aqui tinha o estímulo eletromiograma, onde era feito o sinal, né? O sinal subia por aqui e descia dentro desse outro caminho. A gente tem aqui o nervo ciático que foi percebido, né? O sinal onde foi feito, né? O nervo tibial associado aqui, né? E a gente percebe os potenciais de polarização e despolarização quando passa o estímulo nervoso. Bom, quando a gente observa aqui também o mesmo estímulo nervoso, ele traz uma comparação da maior e menor latência, de acordo com as fibras nervosas que irrigam o ponto de acupuntura, né? Onde as fibras mais rápidas, as mielinizadas, ela tem o tempo de latência menor. É só observar aqui, né, o sinal de ativação aqui, e quando despolariza um tanto mais lento, mais rápido, né? Já outros sinais, outras fibras mais lentas, o que acontece? Diminui a velocidade e também a despolarização ocorre de forma mais lenta, né? Ou seja, fibras mais lentas, né, do tipo C mielina, vai fazer com que tenha esse tipo de resposta, ok? Aqui mais uma vez a gente vê o tempo de frequência do estímulo, né, em 1 milissegundos, né? Olha só, aqui só tem um tipo de sinal e aqui vários sinais, tá? Então a gente deve observar isso aqui. Foi o trabalho realizado, né, por Kagitani, bom, na acupuntura manual, ativando os 4 tipos de fibra, certo? Vamos lá. Aqui a gente observa um desenho esquemático onde temos um receptor, né, no caso o ponto de acupuntura, que vai estimular o neurônio de primeira ordem, né, que fica bem próximo ao local fica no local de estímulo, né? Ele vai levar essa informação ao neurônio, à medula. Essa medula vai encontrar o neurônio de segunda ordem, que vai na parte superior, vai fazer uma transmissão do sinal para o neurônio de terceira ordem, que vai chegar ao córtex. Chegando lá, essa ordem é processada e vai, já passou por vários processos, né? E vai retornar justamente atendendo o ponto onde foi estimulado e órgãos e vísceras relacionados.
bom? Então a gente observa aqui, né, mais uma vez os estímulos que foram feitos e vai também ter uma resposta nos fusos musculares, certo? Mais uma vez eu ressalto da importância da gente verificar os mecanos receptores, né, nas estruturas articulares, né, os corpúsculos que identificam pressão mecânica, vibração, né, receptores encapsulados, né, que vão também demonstrar um baixo limiar de ativação e devido ao seu tipo de fibras ao qual eles são alimentados, vai dar uma resposta mais rápida e mais sensível. Bom, ressalto aqui a importância da prática de movimentos, né? Como inicialmente eu falei, naquela área onde a gente trabalha no telencéfalo, né? Quando a gente faz aquele estímulo associado ao movimento, vai melhorar a qualidade de aprendizado, porque vai estimular a produção, né, de neurotransmissores e também vai facilitar a plasticidade do cérebro. E aí vai ter novos caminhos, criando novas, vamos dizer assim, novas unidades motoras e cada vez mais qualificar o movimento, certo? E aí eu sugiro as práticas orientais, mas não porque elas têm uma especificidade. Toda e qualquer prática, né? Tanto é que eu citei ali a nossa capoeira, que ela também vai trazer um atendimento satisfatório. Tem o modelo da capoeira, o modelo brasileiro, e o único, né? Ele vai promover a flexibilidade, o ritmo, a coordenação, né? A força, vai ajudar o indivíduo a se levantar, né? Evitar cair e se levantar também. Isso é importante para que ele tenha noção, ainda mais o idoso que tem um risco de queda, fazendo com que ele consiga recuperar, evitar ou caso haja, saiba cair e quando cair saiba se levantar, certo? Pois bem, fiz aqui uma proposta de estudo onde através da massagem, né, da técnica do shiatsu, usa a pressão para poder promover a produção, né, a distribuição e o aumento desse potencial de ondas alfas no córtex cerebral, né? Porque surgiu a necessidade de fazer essa análise, né, e como isso ia atuar no cérebro. E peguei um grupo de mulheres, fiz análise da presença de ondas alfas e as ondas alfas ocorrem quando você está de olhos fechados, né? E a gente fez shiatsu nessas pessoas e eu fui observar que essas mulheres apresentaram ondas alfas também em olhos abertos logo após o shiatsu. O que isso representa, né? E nas ondas alfas é justamente na hora quando você está que o cérebro está processando suas ideias, fortalecendo o seu fator de reciclagem, limpeza e organização das ideias, né? Descartando aquelas informações que não são úteis e fixando as ideias que você dá valor e são úteis, né? E nesse estado de ondas alfas, e isso aconteceu em vigília, justamente quando a pessoa relata bem-estar, logo depois da sessão, né, alívio, né, alívio físico e mental, é justamente porque você vai estar produzindo ondas alfa, certo? Mais uma vez a gente observa aqui mecanos receptores, né, onde vai buscar a percepção do dano tissular, né, do dano do tecido, melhor dizendo, como dor, né, como os estímulos mecânicos, né, térmicos. Mecânico é a própria massagem, o dano tecidual, que é pela perfuração da agulha, pelo funcionamento da agulha, né, térmicos quando a gente usa a moxa,
e químicos quando você faz uso de fármacos nas agulhas, tá? Nos pontos de acupuntura. Tá? Aqui a gente faz também uma melhora, uma observação da melhora da flexibilidade e autonomia funcional de idosas praticantes do Tai Chi, tá bom? Mais uma vez a gente faz uma observação do caminho que o estímulo segue, né? Via do corno posterior, né? Raiz espinotalâmica anterior, né? Raiz espinotalâmica lateral, leminístico medial e as vias ventral posterior da segunda sinapse, tálamo, né? E fibras espinotalâmicas e córtex somatosensorial, tá bom? E aí volta todo dentro desse ciclo aí, tá bom? Temos aqui a ação da acupuntura que vai dar um estímulo, uma hiperestimulação justamente nas fibras amielinizadas, né, para fortalecer essa resposta, tá? Essa aqui é um estudo que eu fiz onde a gente observou o efeito, né, de uma estimulação não invasiva, né, do nervo vago sobre a pressão arterial e a variabilidade da frequência cardíaca em idosos hipertensos. Tá? Porque no pavilhão auricular? Justamente porque no pavilhão auricular, no trabalho de Clancy, ele descreve que justamente lá naquela área existem dois ramos importantes de nervos, que é o trigeminal e o vagal, né? E aí justamente a gente estimulou essa área, né, na área da concha superior, para que houvesse uma resposta trófica da pressão arterial e da variabilidade cardíaca. E aí a gente conseguiu ter uma resposta positiva dentro desse modelo. Tá bom? Eu sugiro que vocês também leiam esse trabalho, né, do Cheng, onde ele faz algumas propostas, né, do uso da acupuntura, né, e explica alguns mecanismos neurobiológicos, né, em algumas doenças comuns, tá bom? É importante a gente observar que alguns estudos demonstram algumas revisões demonstram essas respostas tróficas que a gente tanto deseja, né? Onde foram causadas microlesões, ou seja, através do ponto, né? Essa microlesão através da estimulação da produção de óxido nítrico, vai ter uma resposta significativamente no aumento do sangue, tá? E também vai promover a analgesia, né? Vai também promover a produção de neurotransmissores, né? E vai, devido ao óxido nítrico, aumentar a vasodilatação e, consequentemente, aumenta o fluxo de sangue, tá bom? Nesse outro estudo, a gente observa também a resposta, né, do reflexo axônico, né, onde a lesão do tecido, né? Isso vai fazer a produção de encefalina, né, inibindo uma resposta de dor, né, e bom, enfim, produzindo encefalina, vai produzindo endorfina local e vai aliviar a dor, né? Vai haver com certeza um efeito analgésico, né? Se você fizer uma eletroestimulação, você vai ter uma resposta amplificada dentro desse modelo de técnica, né? Daquilo que você deseja obter, tá bom? No modelo de Gun, né, ele preconiza um estímulo profundo intramuscular, né, onde ele pretende tratar alterações miofaciais e neuropatias, né, e buscando, né, usar a agulha, né, no método de agulhamento seco, e ele também usa alguns medicamentos na agulha, né, para que facilite a captação desse medicamento, desse princípio ativo junto com a agulha,
né, no ponto. Aí, você, por exemplo, da cortisona, que é um anti-inflamatório potente. Ok? Eu sugiro também que vocês deem uma olhada no trabalho de Clancy, né, Jennifer Clancy, onde ela usa a estimulação neurovagal no pavilhão auricular. E aí a gente tem até uma foto, a distribuição das raízes do nervo vago, né, no pavilhão auricular, né, onde a gente tem aí o tragus, a concha, né, e a concha simba. E é importante ressaltar que é justamente no orifício auditivo que a gente encontra uma quantidade maior de ramificações desse nervo. Tá bom? Então vamos dar aqui um salto rapidinho para a outra apresentação, né, onde a gente faz justamente essa abordagem do efeito da eletroacupuntura no condicionamento físico. Bom, a gente primeiro já viu a condição específica nervosa, né? Agora vamos tentar observar algumas alterações hormonais. Eu falei aqui, vou falar aqui nessa apresentação que eu utilizei também em outro evento, né? Mas é importante que a gente entenda que o objetivo aqui é focar na condição de flexibilidade, força, né? Consumo de oxigênio, composição corporal e resistência muscular localizada. Tá? Então, a gente faz algumas considerações sobre os diversos tipos de medicina tradicional. Hoje aqui no Brasil a gente chama de práticas integrativas, né? E a fitoterapia é uma delas. Eu não vou abordar esse tema, tá? Mas só para ressaltar, né, as técnicas de movimento, tá? As técnicas de massagem, de movimento, e já referendando no outro estudo, como na outra apresentação eu apresentei a vocês, tá? Temos técnicas de massagem, né? Tem o Tuiná, tem o Shiatsu, tem o Seitai, né? Que vão promover justamente o toque, né? Vai estimular aqueles receptores de pressão, tá? O potencial de ondas alfa, tá? Temos a ventosa, que é muito utilizada, e eu ressalto para expulsar fatores patogênicos externos, tá bom? Essas figuras a gente já viu no outro vídeo. Aqui de novo falando dos tipos de fibra, mas aqui eu ressalto o trabalho onde a gente define a condição do DT. O que é o DT? Né? Aquela sensação, aquele pinçamento, sensação de beliscamento na hora que a gente coloca a agulha. Tá? E aí a gente verifica que dentro desse momento a gente teve a agulha sendo funcionada numa área, e ela vai sendo enroscada até a ponto de ter um total enroscamento. É justamente nessa hora que é dado a sensação. A sensação vai dar sensação de pontada, dormência, esgarçamento, peso na área, né, pulsionada ao longo do meridiano, certo? A gente observa essa condição também. Deixa eu puxar para cá, né? E o que a gente realmente deseja, né? É verificar os diversos tipos de estimulação, tendo uma resposta nos mecanismos biológicos, né? E buscando a indução da neuromodulação. E o efeito mais conhecido é o alívio da dor somática ou visceral, certo? É isso que realmente a gente pretende dentro desse modelo de exercício, de estímulo, tá? A gente também quer, justamente como eu abordei no slide anterior, na apresentação anterior, a condição
do sistema límbico, né, no eixo hipotálamo-hipofisário, onde são geradas mudanças adaptativas, né, que acompanham o desligamento de algumas estruturas cerebrais. Na verdade, a gente vai buscar, associado a um processo terapêutico, né, o uso da acupuntura, fazendo com que o indivíduo grave novos comportamentos, novas informações saudáveis naquele, sublimando ou apagando aquela informação negativa e colocando informação nova. A acupuntura ajuda muito nesses processos terapêuticos, tá bom? Com certeza isso vai facilitar, né, o processo no emocional, levando o indivíduo à homeostase, principalmente aquele indivíduo que está num processo de dieta, sublimando as condições de compulsão, melhorando o humor, né, regulando o sono, né, fortalecendo o seu sistema imunológico. Tá? Eu gosto muito desse slide, que é justamente quando ele faz uma comparação, né, com o Napadov faz uma comparação da acupuntura manual com a eletroacupuntura, né? E aí a gente verifica dois tipos de estimulação elétrica, uma com 2 Hz e outra com 100 Hz. E a gente vê aqui um estímulo, né, o aumento do fluxo de oxigênio na área cerebral, né, quando teve a acupuntura manual, e quando há um estímulo de 2 Hz, isso já foi bem mais forte. E quando você faz um estímulo muito mais forte, de 100 Hz, né, você tem o que? Uma diminuição dessa área. Essa área muda, né, porque aumentou o sangue, vai ter alguma alteração ali. Aumentou o oxigênio, vai ter alguma alteração ali. Mas não vai ser da mesma intensidade dentro do que anterior. E aí o que a gente observa? Que a frequência menor é a ação tonificante em relação da frequência maior, mais alta, certo? Então, demonstra a condição de tonificação e a condição de sedação, tão debatida, tá bom? Pois bem, depois que a gente fez essas considerações, aí me levou à questão de a gente verificar o efeito da acupuntura nos níveis de glicose, tá? E aí eu verifiquei assim, vamos buscar estudos que atenderam pessoas com níveis altos de glicose, ou seja, pessoas diabéticas, né? E assim, a gente tem diversos tipos de diabetes. Eu procurei pessoas do tipo diabetes 2, que ainda tem insulina, ou tem pouco insulina, ou tem uma resistência à insulina, ou então tem uma alteração relacionada às condições de insulina. Enfim, esses indivíduos aqui, ao sofrerem o estímulo da acupuntura no ponto VC12, teve uma redução significativa. Ainda assim, níveis altos, né, mas uma redução do nível da glicose, né, redução significativa. Ou seja, se isso vai fazer uma alteração, de alguma forma essa glicose passou para dentro da célula. É isso que a gente quer. Opa, é o combustível do atleta, né, um dos combustíveis do atleta. E aí a gente começa a observar essas alterações aí. E aí olha o que aconteceu, né? A linha mais clara é ao grupo sem acupuntura, e a linha mais escura é o grupo que sofreu a acupuntura. E aí o que eu fiz? Foram feitas 2 medidas basais, né? E depois foram submetidos a um estímulo no ciclo ergômetro constante, numa carga constante, né, de moderada, né, para alta, vamos dizer assim, e os indivíduos a 10 minutos apresentaram uma queda na sua... sim, os indivíduos estavam em jejum por 3 horas antes, né, do teste, do início do teste. E aí eles tiveram essa
queda, que é comum, com 10 minutos, e depois uma outra queda com 20 minutos, que era o final do teste, né? Depois houve uma recuperação fisiológica normal, né? Que é justamente com 1 minuto e depois com 3 minutos após o teste. Uma semana depois, esses indivíduos foram apresentados na mesma condição, onde eles fizeram também jejum de 3 horas e fizeram a sessão de acupuntura antes do estímulo. E aí o que aconteceu? O grupo apresentou, né, já aos 10 minutos, né, uma curva não tão descendente de acupuntura, de glicose, tá? E ao final do teste eles ainda tinham níveis de glicose satisfatórios, né, maiores do que no teste anterior. Então a gente pode aferir, né, a gente sugere que a acupuntura promoveu essa curva nessa linha aqui. E aí a gente observa o que pode ter acontecido nesse processo, né? Deixa eu me mudar de lugar aqui para ficar melhor. Então assim, a gente observou que durante o exercício, estímulos de nervos viscerais, né, liberando a norepinefrina, que inibe a secreção de insulina, né, pelas células beta. Não é isso que a gente quer, tá? O pâncreas é inervado por nervos vagos, né, e a estimulação destes nervos altera a secreção de insulina e glucagon. Mas tem outra condição, né? Essa secreção de insulina vai variar a produção, né, a variação dos níveis de glicose, tá? E esses hormônios com certeza sofrem a ação do sistema autônomo, tá? A estimulação alfa-adrenérgica inibe a secreção também da insulina, enquanto que a beta-adrenérgica estimula a liberação desse hormônio. Importante a gente estar atento quanto a isso, né? E aí o que a gente observa? Tá? Quando você tem um detalhe sobre os receptores alfa-adrenérgicos, né? Eles são ativados pelos seus ligantes endógenos, que são adrenalina e norepinefrina. E aí a ligação de um agonista causará sempre uma resposta simpática, tá? E aí essa resposta simpática seria o estresse, né? Vai promover um aumento da frequência cardíaca, tá? Uma mobilização de sangue, fluxos desviados de partes essenciais do corpo para as áreas musculares que estão sendo utilizadas no exercício físico. Então já houve um suporte, uma adaptação, um aumento da adaptação, da resposta para a adaptação do organismo para que essa glicose fosse melhor utilizada naquele exercício, tá bom? O aumento do débito cardíaco também vai causar um aumento da frequência, né? E um aumento da expulsão, né, do volume do sangue, né, no momento da injeção de fração. Isso vai haver uma liberação, né, de renina nas células e com isso vai também causar uma lipólise no tecido adiposo, mas não foi o caso porque a gente chegou a 20 minutos e parou, justamente para evitar esse tipo de interferência de outro metabolismo da gordura, né? Aí eu descrevo diversas alterações aí que podem haver durante o exercício, né? Mas o que eu chamo a atenção é justamente a glicogenólise e a gliconeogênese, justamente vai fazer uma melhor reciclagem desse ácido lático, que é o produto desse exercício, para poder fazer com que haja uma melhor assimilação de glicogênio, uma melhor oferta de glicogênio durante o exercício, tá? Então, assim, essa condição, ela dura por algum tempo. E essa fase pode estar relacionada com a produção recente de glicogênio, né? Mas, como eles estiveram em jejum durante 3 horas antes, isso aí
provavelmente não deve ter interferido no processo, tá? Mas o que eu chamo a atenção é que houve uma interação, né, no caso, quando a gente fez a despolarização de estímulos, né, dos filamentos da actina e miosina, ou seja, melhorando a ação de contração, tá? Liberando mais cálcio, né, do retículo endoplasmático, tá? E para que isso ocorra, a gente precisa ter a glicose como mediador desse processo. Então, o aumento do cálcio nesse meio pode atuar iniciando, facilitando a fosforização, né, de proteínas, né, e também vai promover o envolvimento de outras proteínas, de outras moléculas nessa cascata de sinalização, ou seja, uma coisa vai otimizando a outra, né? E aí justamente uma ação aguda e vai melhorar dentro daquele período de resposta do transporte da glicose para dentro da célula, tá? Então, teve um estudo aqui de Lee, né, onde ele estudou o VC12 e o E25. Nesse estudo eu usei o BASO-3, tá? E aí observou que também houve uma condição de mudança do fluxo sanguíneo, né? Ou seja, pela otimização do uso da glicose, tá? A gente observa também essa mudança do sangue quando a gente fez a análise do duplo produto no mesmo experimento, onde os indivíduos que não fizeram a acupuntura, na linha mais clara, tiveram uma resposta muito mais alta, né, do que os indivíduos que foram submetidos à acupuntura. O que a gente observa nisso? Que houve também uma melhora da ejeção do ventrículo esquerdo, houve também um fator protetivo, né? Ele não precisou fazer tanta intensidade, ou seja, a gente teve uma menor intensidade, né, e uma melhor otimização do uso da contração muscular, né, e do uso, melhor dizendo, do uso da glicose, né, tanto é que não usou tanto, não gastou tanto, como a gente viu na tela anterior, comparado ao grupo que não fez a acupuntura, certo? Se a gente for observar essa resposta para grupos que têm fatores de comorbidade de doenças cardiovasculares, é um fator de proteção, porque a frequência cardíaca e a pressão arterial não vai ser tão alta. Então, assim, muito interessante a resposta desse estudo, tá bom? Vamos dar um salto aqui na frente. Aqui ele fala sobre a força, onde ele testou, Araújo testou o ponto E36 do lado oposto, né, e observou a melhora também no lado esquerdo, né, e ele relatou isso devido à resposta do arco reflexo, né, que houve uma melhora dessa sinalização, né. Eu fiz uma análise na composição corporal, né, de obesos. E esse grupo, né, tinha 33 de MC, né, e outro grupo controle de 35. E aí eu comparei qualidades físicas dessas idosas submetidas à acupuntura, né, força, flexibilidade, oxigênio, consumo de oxigênio absoluto, né, e resistência muscular localizada. E aí o que a gente observa aqui? Né, que houve uma redução da frequência cardíaca, né, uma redução da frequência cardíaca, ou seja, uma otimização da ejeção, mais uma vez demonstrando aqui, né, uma resistência muscular localizada aumentada, aumento do nível de força e melhora e aumento do nível de flexibilidade da extensão do quadril. Então isso demonstra que baseado todos esses pressupostos que a acupuntura promoveu uma alteração significativa nessas variáveis observadas, tá bom? A gente também fez uma análise dos níveis de leptina, né? E esses níveis de leptina tiveram uma resposta positiva no sentido de que
houve um aumento significativo de leptina na percepção, na produção dessa leptina, e com isso uma diminuição do percentual de gordura dessas obesas analisadas nesse estudo. Bom, isso aqui é uma proposta de protocolo que aí a gente pode conversar durante o nosso bate-papo, né? E aí eu estou aberto a perguntas, eu estou aberto a sugestões. Eu quero que também vocês puderem acusar algumas inconsistências, alguns erros, para que a gente possa melhorar essa proposta de estudo, né? Não sou o dono da verdade, a ideia é justamente a gente expor para que a gente possa debater, que a gente possa receber informação. Vou anotar as sugestões de vocês e estou aqui à disposição para que vocês possam tirar suas dúvidas aí, tá bom? Muito obrigado, até o bate-papo.